Aqui eu tenho a simulação de um nicho onde eu posso, por exemplo, colocar um armário embutido. Então, para eu medir a largura desse nicho, eu vou usar uma trena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar a pontinha dela num dos lados, vou esticar, né, deixando encostado e desenrolando a trena para cá. E aí eu chego aqui no canto, o que eu faço? Eu dou aquela famosa dobradinha na trena e meço. Isso está errado. Ali pode dar diferença e você não vai ter uma medida exata, justamente por causa da curva que faz a trena. E como é que você resolve isso? Para você não ter aquela curva da fita da trena, então o que você faz? Você deixa ela apoiada na superfície, deixando a ponta de um lado e a parte de trás aqui da trena encostada do outro. As trenas de qualidade, elas têm uma inscrição dizendo exatamente o tamanho da sua carcaça, do seu corpo. Então o que você faz? Você tem que olhar aqui na direção da trena a medida que aparece e somar a medida da carcaça. E aí você tem a medida exata. Essa trena está registrado aqui 3 polegadas, ou seja, a carcaça dela tem 3 polegadas de tamanho. 3 polegadas é 76,2 milímetros. Então é só eu olhar aqui a metragem que está aparecendo e somar 76,2 milímetros. E aí eu tenho a medida perfeita do vão que eu estou medindo. Vamos falar em milímetros. Então a trena está mostrando que a medida está marcando aí 1.605 milímetros. Mais 76,2 milímetros da carcaça da trena. Então o total da medida é 1.681,20. Ou 1,68 m e 12. A próxima dica é você utilizar uma régua metálica, por exemplo, ou algumas réguas metálicas. Eu tenho aqui 2 réguas metálicas de 1 metro. Esse espaço que eu estou medindo, a gente já viu pela trena que dá em torno de 1,60 m. Então a ideia o que é? Você utilizar as réguas, uma transpassando pela outra, e aí você consegue ter uma medida muito precisa do tamanho do espaço que você está medindo. Isso na marcenaria é muito importante, porque marcenaria é precisão, não tem jeito. Se você fizer um pouco menor, um pouco maior, vai dar problema. Então você tem que ter a medida perfeita. Você faz o seguinte, encosta o zero de uma régua para um lado, o zero para o outro lado e transpassa elas. Como é uma régua de 1 metro, você pega a marcação de 1 metro de uma e alinha com a outra. Aí você vai ter exatamente a medida do seu espaço, do seu vão. E a medida se repete exatamente igual à medida que nós medimos com a trena. A próxima dica tem a ver com o esquadro. Lembra, eu tenho aqui a simulação de um nicho, onde você, por exemplo, pode construir um armário e colocar nesse nicho. Para você fazer isso, você vai ter que medir esse nicho, né? Então você vai pegar a largura, a altura, a profundidade, e é só isso? Não. Você vai ter que conferir uma coisa muito importante, que é o esquadro das paredes. Tenho aqui 2 esquadros. Um esquadro de 40 centímetros, esquadro de marceneiro. Se eu encostar ele aqui no canto, na parede do fundo do nosso nicho, vejam, eu tenho aqui uma grande abertura. Está dando mais de 1 centímetro. Se eu pegar esse outro esquadro, que é maior, e encostar aqui também, eu já descobri que essa parede está abrindo. E aí, aqui está encostado, aqui no canto está encostado. Ela vai abrindo e quanto mais para frente, maior essa diferença. Então, por que eu estou falando isso? Se você vai, por exemplo, encaixar um armário aqui nesse nicho, digamos que esse aqui seja o canto do armário, você encaixa aqui. Ou seja, se você fizer o armário pela medida da frente, ou seja, a medida aberta, a medida maior, quando você entrar com esse armário, ele vai começar a raspar aqui e ele não vai chegar até o fim, porque essa parede está abrindo. Então o que acontece? O armário que você vai construir, ele tem que ser perfeito no esquadro. E você tem que dar descontos de um lado, do outro, justamente para você ajustar o armário que é todo no esquadro, dentro do nicho que tem essa parede abrindo. Agora vamos olhar o outro lado, vamos ver como é que está.
Aqui eu tenho a situação inversa. Ao invés da parede abrir, ela está fechando. Então, olha, enquanto o esquadro está encostando aqui na frente, aqui atrás ele tem um pouquinho mais de um centímetro de distância. Olha a diferença, olha. Ou seja, essas duas paredes estão erradas. Elas não estão no esquadro. Então, você precisa levar em consideração isso na hora que você for calcular a largura do seu móvel, a largura do seu armário. Partindo da ideia que você tem aqui a parede do fundo reta, então pegue umas tiras de madeira, uns sarrafinhos, que sejam relativamente rígidos, que não se movimentem muito. Então não pode ser muito fininho. E o que você vai fazer? Você vai copiar esse ângulo que tem aqui. Então você vai encostar essa peça aqui no fundo, vai encostar essa outra peça aqui. Então eu estou encostando aqui e encostando aqui. Agora, eu vou travar isso. Então eu acho que é até melhor remontar um em cima do outro aqui. O que eu vou fazer? Isso você pode, por exemplo, fazer aparafusando. Eu vou usar um adesivo instantâneo, que eu acho que é mais prático. Então, essa daqui eu encostei e levei até o canto. Essa daqui também remontando. Vou colar isso daqui. Você pode usar preguinho, o que você achar melhor. Então tá aí, eu já copiei esse ângulo do canto. Agora eu vou travar isso, eu vou colocar aqui uma diagonal, justamente para esse ângulo não se movimentar. Como eu colei com adesivo, ele não vai se movimentar, eu vou pôr essa tirinha de madeira aqui, por cima e por baixo. Olha que legal, você vai levar para a sua oficina essa situação, ou para a sua garagem, né? Então o que acontece? Você vai fazer uma marcação, vamos dizer, na sua bancada, considerando o fundo. Aí você pega a largura do fundo, né? Fez o comprimento do fundo, e aí você posiciona essa parte alinhada com o fundo, e aí você tem aqui a abertura que a parede sofreu. E vai fazer isso também com o ângulo do outro lado. Com isso, você tem representado fidedigno a forma como está o nicho. E aí você pode então trabalhar aqui com as medidas, visualizar quanto você vai deixar de folga nas laterais. Olha a diferença aqui, colocando um esquadro. Tudo isso aqui é o que a parede está abrindo. A próxima dica é uma variação, eu diria até prática, desse transpasse com as réguas, para você pegar a medida aí da largura do nicho. É você utilizar dois sarrafos também transpassando um pelo outro e encostando as pontas nas paredes laterais. Esse sarrafo você pode aparafusar, você pode prender com grampos, com sargentos. E aqui você pode inclusive verificar a folga dos dois lados que você já vai deixar, né? Ou seja, fica vamos dizer, um gabarito prático para você já jogar em cima da sua placa de madeira, por exemplo, posicionar a guia e fazer o corte. Então é uma variante que eu diria que em certos momentos vai ajudar bastante. Curtiu as dicas? Eu tenho certeza que em algum momento você vai utilizar alguma delas. Se você curtiu, compartilhe nas suas redes sociais, marca a Oficina de Casa, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço!